E aí, pessoal, hoje eu estou aqui com o Pedro Toledo, ele é advogado da Abrale, e hoje a gente vai falar aqui sobre a isenção do imposto de renda para pacientes com câncer. Roda a vinheta, produção! Pedro, muito obrigada novamente por participar aqui da TV Abrale com a gente. E vamos à primeira pergunta. Para iniciar a nossa conversa, me diz aqui como funciona a isenção do imposto de renda para pacientes com câncer. A isenção do imposto de renda é um benefício previsto no artigo 6º da Lei 7.713, de 1998, e é devida somente a pacientes que recebem pensão ou que já estão aposentados. Portanto, a isenção ela não é concedida para pacientes que ainda estão trabalhando, ou seja, embora tenham um diagnóstico de uma doença grave como o câncer, ainda não se aposentaram ou não recebem pensão. Mas, além disso, há uma lista de doenças que disciplina ali qual que é a pessoa adoecida, né, com certa doença, que tem direito ou não a esse benefício. É uma lista fechada. O artigo 6º dessa lei que eu referi, no seu inciso 14, ele prevê quais são esses casos. Então, há, por exemplo, nos casos das doenças que nós atendemos, a neoplasia maligna, ou seja, câncer, né, como é o caso das leucemias, dos linfomas e do mieloma múltiplo. De outro lado, aqui, nós atendemos também pessoas com outras doenças que não são caracterizadas como câncer, como polistemia vera, síndrome mielodisplásica, que por não serem consideradas como câncer, portanto, não habilitam o paciente a ter essa isenção. Mas esse mesmo inciso 14, ele também prevê a concessão do benefício para uma série de outras doenças, como exemplo, esclerose múltipla, cegueira, hanseníase, Parkinson, dentre outras, é uma lista relativamente grande. Há alguns pacientes com outras doenças que não estão previstas nessa lista, que às vezes tentam insistir no pedido de isenção, movendo ação judicial, alegando que essa outra doença é tão grave quanto essas que já estão previstas na lista, né? Mas o judiciário ele tem sido resistente para deferir esses pedidos, por considerar que é uma lista taxativa, ou seja, que para ter o benefício, primeiro precisaria haver uma atualização legislativa para incluir essa outra doença. Portanto, se a doença do diagnóstico do paciente não estiver na lista, a chance de conseguir benefício mesmo pela via judicial é pequena. Agora, em resumo disso tudo, por causa dos nossos pacientes, o benefício ele é garantido somente para as pessoas que têm uma doença considerada como neoplasia maligna, ou seja, câncer, né? E que também tenham o benefício previdenciário de aposentadoria ou pensão. E como acontece o processo da isenção por doença grave? Ele vem a partir do momento da descoberta da doença? O primeiro caminho para buscar o benefício é solicitar ao INSS, que é quem faz essa análise, para os beneficiários que têm o benefício concedido pelo INSS, obviamente. Então, a partir da solicitação, o INSS dá início a um processo administrativo que pode demandar, inclusive, a realização de perícia médica, como acontece no caso dos benefícios previdenciários, e, ao final, o INSS decide com o deferimento ou não da isenção, né? E, a partir da isenção, uma nova análise médica pode ser feita periodicamente para verificar se as condições de saúde continuam a autorizar a manutenção da isenção. Então, é preciso ter ter atenção a essa data de validade, que é colocada no laudo pericial, para que não haja o risco de deixar de receber a isenção no momento em que esse prazo expira, porque chegando próximo dele, é necessário fazer uma análise, né, pericial novamente para que o benefício seja estendido. Agora, sobre sua segunda pergunta, né, se acontece a partir do momento da descoberta da doença, a resposta é sim. E mesmo quando o pedido é feito posteriormente, depois de algum tempo, após o diagnóstico, há o direito retroativo a esse benefício. Portanto, pode haver restituição do tempo anterior ao momento do pedido do benefício e desde o diagnóstico. Então, há um intervalo no meio do caminho que pode ser de até 5 anos, que é o prazo máximo de prescrição. Se agora, em 2024, a pessoa pede a isenção e ela tem já o benefício há 4 anos atrás, e o diagnóstico também é anterior a esse período de 4 anos, ela consegue, a partir do deferimento mesmo, hoje em 2024, receber a restituição desse período todo de desconto de imposto de renda no benefício dela, a partir da data do diagnóstico e a partir do benefício previdenciário, obviamente, né? Caso o INSS não aplique a retroatividade com a restituição dos valores que foram recolhidos nesse período anterior, é possível mover uma ação judicial para reivindicar esse direito. E acontece, às vezes, de o INSS deferir, fazendo desconto, né, a isenção somente do período seguinte ao deferimento.
E aí, está gostando do conteúdo? Já aproveita e deixa aí o seu joinha. Pedro, quais são os documentos que são necessários ter em mão? Para fazer o pedido, é importante que haja um relatório médico atualizado, que deve ser emitido por um serviço médico oficial, portanto, um profissional vinculado ao SUS, e que tenha sido emitido dentro dos últimos 30 dias anteriores à data do pedido ao INSS. Se eventualmente o pedido tiver que ser feito depois desse tempo de 30 dias, um novo relatório precisa ser emitido. Esse relatório ele deve informar o diagnóstico da doença, o histórico do tratamento desde o diagnóstico, o CID, que é o Código de Classificação Internacional de Doenças, e a data do início da doença, né, a data do diagnóstico. Obviamente, esse relatório precisa ter a assinatura do médico, o número do CRM, né, se possível com um carimbo, e também é necessário apresentar junto do relatório médico laudos dos exames laboratoriais que confirmam a doença, além de um olerite, né, que indique o benefício ao qual a isenção precisa ser aplicada. São, resumidamente, 3 documentos: relatório, laudos de exames, que aí pode ser mais do que um, e um olerite que identifique qual é o benefício que precisa ser aplicado à isenção. E se a isenção for negada, o que devo fazer? Nesse caso, ainda resta a hipótese de apresentar um recurso ao próprio INSS e de discutir o assunto no Poder Judiciário, se o INSS não rever essa posição de indeferimento a partir do recurso. Então, no caso da ação judicial, é marcada uma nova perícia médica que, no entanto, será feita por um perito nomeado pelo judiciário, não um perito do INSS. E se for o caso de mover ação judicial, é importante que o paciente procure os serviços de um profissional, um advogado, advogada, preferencialmente especializado em direito previdenciário, em direito da saúde, né? Mas se a renda familiar do paciente for de até R$ 2.000, há como buscar os serviços gratuitos da Defensoria Pública da União, nesse caso, e é importante distinguir que há a Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública da União, que nesse caso é a que tem competência para mover ações contra o INSS, porque é uma competência exclusiva da Justiça Federal. Portanto, a Defensoria Pública da União pode atender gratuitamente as famílias, os pacientes, né, com renda familiar de até R$ 2.000. Ainda em tempo, esse benefício ele se aplica para casos de previdência privada e de servidores públicos, obviamente. Eu acabei falando de INSS o tempo todo, mas para servidores públicos, o pedido é feito ao órgão público ao qual a pessoa foi ligada e o órgão público que paga o benefício de aposentadoria ou de pensão. E no caso de previdência privada, o pedido de isenção precisa ser feito à empresa que administra esse benefício. E sabemos que para as pessoas que têm uma renda um pouco maior, há o desconto do valor do imposto de renda sobre o valor do benefício, e isso reduz consideravelmente a capacidade financeira da pessoa. E, obviamente, paciente que tem uma doença grave como câncer acaba tendo mais despesas que pessoas comuns. Logo, a isenção do desconto do imposto de renda pode ser muito importante para que a pessoa tenha condições de cuidar melhor da própria saúde, ter uma dignidade melhor, né? Qualidade de vida melhorada com o uso desse valor que deixa de ser descontado. Tá gostando do conteúdo? Já aproveita, se inscreve no canal da Abrale e acompanhe tudo que a gente traz por aqui. Tem muita coisa legal para você. Beijo e até a próxima!